Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Estamos de volta trazendo para você a continuação do estudo sobre os dons. Estamos tratando da mordomia dos dons e hoje nós vamos entrar na lista de dons apresentada pelo apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 8 em diante. No vídeo anterior, nós falamos da lista que ele apresenta em Romanos 12. Hoje estamos em 1 aos Coríntios 12. Você pode conferir lá, 1 aos Coríntios 12, verso 8 até verso 11. Aqui nessa lista, o apóstolo Paulo menciona, em primeiro lugar, o dom da sabedoria. O dom da sabedoria é dado àquele que tem a oportunidade, tem a facilidade de trabalhar com aconselhamento. E basicamente aqui estamos tratando de aconselhamento cristão. E isso permite que um discípulo possa ouvir o outro discípulo de maneira atenta e ter condições de ajudá-lo, dando-lhe orientações de acordo com a palavra de Deus ou respondendo de maneira sábia, sob a orientação da palavra de Deus, às diversas inquietações que, porventura, lhe forem apresentadas. Aquele que tem o dom da sabedoria gosta muito de trabalhar com a área de aconselhamento na vida da igreja. O outro dom que o apóstolo Paulo menciona aqui, ainda está no verso 8, é o dom da ciência. Esse dom está relacionado àqueles que gostam de pesquisar e sistematizar os ensinos da palavra de Deus. Normalmente, as pessoas que têm o dom da ciência são pessoas muito estudiosas da palavra de Deus e buscam a oportunidade, a possibilidade de compreender de maneira mais profunda tudo aquilo que é pesquisado dentro da Bíblia Sagrada. Há uma capacidade muito grande da parte dessas pessoas que têm o dom da ciência para entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo e também compartilhar com as outras pessoas. A diferença entre o dom da sabedoria e o dom da ciência ou conhecimento é que o primeiro diz respeito à capacidade de orientar com bons conselhos, e o segundo está relacionado com a capacidade de entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. O outro dom mencionado pelo apóstolo Paulo aqui nessa lista é o dom da fé. E esse dom aqui é a profunda convicção da ação do poder de Deus que alguns discípulos têm como dádiva divina, mesmo diante das circunstâncias adversas ou desfavoráveis. Os discípulos possuidores desse dom são capazes de louvar a Deus por algo que ainda não aconteceu. Geralmente são pessoas muito otimistas e que têm uma visão muito profunda, uma visão muito positiva acerca de todas as coisas da vida e particularmente acerca das coisas de Deus. Uma pessoa que tem o dom da fé é uma pessoa que enxerga longe e acredita piamente no acontecimento de algo importante, ou na vida dela, ou na vida da igreja, ou das pessoas que estão à volta dela. O outro dom é o dom da cura. O termo empregado pelo apóstolo Paulo traz a ideia de cura de uma maneira assim miraculosa, sobrenatural. Esse dom é concedido por Deus diante das situações dificílimas, impossíveis no que diz respeito às soluções humanas. Sabe aquilo que humanamente parece impossível? Pois é, com Deus não é impossível, porque para com Deus todas as coisas são possíveis. Aquela cura que você está buscando já há algum tempo, foi a médicos e etc e tal, tomando remédios, e ela não acontece. Mas quando vem a oração, quando vem a fé, essa cura acontece de maneira sobrenatural. Então, essa cura, esse acontecimento é que
está relacionado com o dom da cura. Em geral, ele acontece quando as pessoas, diante da situação dificílima que estão enfrentando, buscam a Deus através da oração, e aí um grupo se reúne em torno daquela situação e todos começam a orar, e Deus usa uma pessoa específica para orar por aquela cura ou para declarar uma bênção de cura na vida daquela pessoa que está enferma, talvez, e aí vem a cura. Nós vemos esse dom acontecer no contexto da igreja. Em nossa igreja, nós já vivenciamos experiências assim. Pessoas que estavam com problemas graves em relação à saúde e que os médicos não estavam entendendo, e nós oramos por elas e elas foram abençoadas pela cura. Elas foram abençoadas pela cura. Então, esse dom da cura, ele se manifesta através de alguém que ora por outro, mas ele é também mediante a fé. Então, é importante entender que o dom da fé e o dom da cura estão, de certa forma, interligados. E o apóstolo Paulo apresenta um outro dom que está também ligado, está dentro do contexto de fé e de cura, que é a operação de milagres. Em 1 Coríntios 12, verso 10 e verso 28, ele faz narrativa acerca desse dom. Nos nossos dias, ainda que os milagres não sejam divulgados, Deus continua operando. Deus continua operando milagres. E a maneira de operar milagres, como ele faz, é quando ele intervém de maneira soberana e sobrenatural no curso dos acontecimentos humanos. Deus pode fazer acontecer coisas sobrenaturais na nossa vida, segundo a vontade dele. E se você for avaliar direitinho, por exemplo, a salvação de uma pessoa que antes era drogado, que antes era bandido, que antes tinha uma vida completamente distorcida, que você olhava e dizia assim, esse aí não tem jeito. De repente essa pessoa aceitou Jesus e teve a vida completamente transformada. Isso é uma operação de milagres, com certeza. E essa operação de milagres, ela pode acontecer através da vida de um discípulo. Deus pode usar um discípulo dele para, como instrumento, viabilizar a operação desse milagre na vida de uma comunidade ou na vida de uma pessoa. E Deus usa meios que desafiam a qualquer explicação puramente racional. O mais importante de entender isso é que Deus pode e quer operar milagres no seio da igreja, na vida de alguém. E ele pode efetivamente usar alguma pessoa para que essa pessoa seja o instrumento, seja o canal de bênção através do qual ele vai fazer acontecer a operação de milagres, vai fazer com que seja visualizada essa ação sobrenatural dele na vida de quem quer que seja. O outro dom mencionado pelo apóstolo Paulo é o dom do discernimento de espíritos. E esse dom está relacionado com a habilidade de distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre a verdade e a mentira, entre o carnal e o espiritual, e o que é de Deus e o que é do diabo. As pessoas que são dotadas dessa, entre aspas, sensibilidade, são pessoas que normalmente apresentam o dom do discernimento espiritual. Nós temos em muitas igrejas pessoas que se aproveitam desse dom do discernimento espiritual para ficar inventando histórias. Por isso é necessário que tenha cuidado, porque muitas vezes alguém pode fantasiar algum tipo de especulação com o discernimento espiritual. Em geral, uma pessoa que tem o dom do discernimento espiritual distingue entre o verdadeiro e o falso, entre a verdade e a mentira, entre o que é de Deus e o que é do diabo, entre o que é da carne e o que é do espírito, de maneira natural, de maneira serena, de maneira tranquila. E não há nenhum tipo de espetáculo em torno disso. A pessoa que tem esse discernimento é pessoa que
sempre tem uma palavra sábia, uma palavra de orientação, vinda inclusive da própria palavra de Deus, acerca desse ou daquele problema que porventura esteja acontecendo à nossa volta. O apóstolo Paulo segue mencionando outro dom. Ele fala aqui nos versos 10 e 28 de 1 Coríntios 12, fala sobre o dom da variedade de línguas. E esse é o dom mais, digamos, polêmico que acontece no contexto das igrejas. Aqui cabe uma explicação voltada para o original grego da palavra de Deus, o Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo fala de línguas, ele pode usar, dependendo da circunstância, o texto bíblico traz isso, e você precisa ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, precisa ler Romanos, precisa ler Efésios para você entender isso, e buscando uma explicação junto aos manuais de língua grega, ele usa duas palavras distintas. Uma delas é o dialectos. Dialectos é relacionado com a língua que a gente fala, é o português, o inglês, o francês, é o dialeto. E uma outra palavra usada por ele é a palavra glossa. A palavra glossa tem o sentido de uma linguagem que não se pode entender. Glossa seria um emaranhado de sons que ninguém consegue entender. Paulo usa essas expressões algumas vezes quando está se referindo ao dom de línguas. E ele deixa bem enfatizado que o dom de línguas, conforme ele acredita, é o de falar em variedade de línguas. E ele coloca em ênfase o fato de que é melhor pregar o evangelho em uma só língua do que falar diversas línguas e não ter amor. Fica bem claro que o apóstolo Paulo quer que todos entendamos que o dom de línguas está relacionado com a habilidade de falar línguas estrangeiras. Mas ele também menciona o glossa, revelando que algumas pessoas lá na igreja dos Coríntios estavam falando em êxtase, algo que é muito comum em algumas igrejas nos dias de hoje. Aí vem a seguinte pergunta: o que é o certo? Nós não podemos definir o que é o certo, nós podemos definir o que é bíblico. E se definirmos o que é bíblico, então vamos definir o que é certo. A palavra de Deus deixa claro que o evangelho de Jesus seria pregado a todas as nações. Então, nesse particular, os discípulos de Jesus falaram variedades de línguas. Lá em Atos capítulo 2, quando aconteceu a manifestação do Espírito Santo, a Bíblia narra que os discípulos falaram e todos os que estavam ali, eles falaram o evangelho de Jesus e todos os que estavam ali, pessoas de diversas nações, ouviram cada um em sua própria língua. Significa que o evangelho de Jesus Cristo foi pregado em diversas línguas pelos apóstolos que ali estavam, variedade de línguas. Então, o texto de Atos 2 dá uma evidência interna para mostrar para nós que o dom de línguas está relacionado basicamente com idiomas. A outra coisa que o apóstolo Paulo menciona é o dom de interpretação de línguas, versos 10 e 30. E ele diz que o Espírito Santo também capacita alguns discípulos para discernir o significado de uma declaração feita em língua inteligível e comunicá-la à igreja para a edificação de todos. Interpretação de línguas está relacionado de novo com a palavra dialetos. Nós temos que entender pelo menos uma coisa acerca disso. Há determinadas manifestações que se parecem com o que é chamado de dom de línguas, mas nós precisamos ver o que o Espírito Santo está fazendo. E o Espírito Santo é o principal intérprete de todas essas coisas, porque ele concede o dom de línguas com variedades e com interpretação segundo a vontade dele e no tempo determinado por ele e às pessoas
a quem ele deseja usar. Então, é necessário que todos os que buscam ser usados pelo Espírito Santo na igreja entendam que o Espírito Santo vai conceder dons segundo a vontade do Pai e para uma determinada época e para uma determinada pessoa, de novo, segundo a presciência, segundo a onisciência, segundo a, a percepção do Pai eterno, o nosso Deus. Então, tem aquela história assim de, eu vou buscar o dom. Amém. A busca do dom é algo natural. A gente entende que é necessário ter essa perspectiva, mas nunca se pode prescindir, abrir mão do fato de que é o Espírito Santo quem concede os dons. E a forma correta de buscar os dons é, na verdade, orando ao Senhor e pedindo ao Senhor para nos dar visão sobre as oportunidades que Ele quer nos dar para o trabalho na obra do Senhor, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja e para a glória do nome do nosso Deus. Qualquer pessoa que busque dons com a intenção de se autopromover não terá uma experiência agradável. É isto sim importante que nós estejamos pedindo ao Senhor que nos conceda dons segundo a vontade dele e para a glória do nome dele e a edificação da igreja aonde estamos servindo. Essa é a atitude correta diante dos dons que são concedidos pelo Espírito Santo. Nós ainda temos mais um pouco de dons para serem mencionados, mas eu não quero que o vídeo fique muito longo, por isso eu estou encerrando aqui e no próximo vídeo nós vamos falar sobre mais outros 5 dons para a gente fechar o nosso estudo que foi iniciado no vídeo anterior. Eu recomendo que você faça uma visita lá no vídeo anterior, escute ele e logo a seguir escute esse aqui também, porque assim uma coisa vai ligar com a outra e você terá uma compreensão melhor acerca dos dons. A palavra final aqui é: ore, colocando diante do Senhor o seu desejo e peça ao Senhor que dê a você uma visão clara acerca de como Ele deseja usar você na comunhão e no trabalho da igreja aonde você está. E lembre-se sempre, o que Ele vai conceder a você é para a glória do nome dEle e para o serviço na igreja onde você está. Não se esqueça de deixar o seu like, também de comentar, fazer suas perguntas, se você as tiver, e se você achar viável, compartilhe com alguém acerca desse vídeo e também o outro. Deus abençoe você, a sua família, a sua saúde, o seu trabalho, o seu dia, e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você.